Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que a gente participa nesse momento do 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Ontem, o colega Romeu e Custódio pediram para que eu viesse aqui para conversar um pouco sobre o tema o desafio das cidades contemporâneas. Um tema vasto e que não seria honesto eu dizer que falaria sobre o desafio das cidades contemporâneas. O João trouxe aqui uma bela fala, uma bela manifestação e uma bela intenção de cidades que foram construídas, estruturas de cidades, pensamentos de construção de cidades feitos há vários séculos. Eu gostaria de enfatizar que para que haja o grande desafio no Brasil, e no Ceará particularmente, porque essa aqui é a realidade que eu conheço, é a mudança de cultura, a mudança de paradigmas, a mudança de processos de gestão, o compromisso e a responsabilidade na construção e na gestão das cidades. A minha produção é sempre disputando licitação pública. 90% dos meus trabalhos é disputando licitação pública. E aí eu estou dizendo isso para colocar dois exemplos de compreensão de como intervir nas cidades. Medellín, um dos últimos exemplos de revitalização de áreas complicadas pela falta de infraestrutura, foi através da arquitetura e do urbanismo que revolucionou o comportamento, inclusive, das pessoas, levando a arquitetura e o urbanismo de fato com qualidade de desenho, qualidade da execução dos materiais para a construção dos espaços necessários às demandas. Há poucos meses atrás eu participei de uma licitação aqui no Brasil que tinha uma recomendação, uma diretriz para o projeto, que era de utilizar materiais condizentes com a região. Esse projeto era um projeto para intervenção em áreas de periferia. Olha, a compreensão, a diferença de compreensão. Então, se é área de periferia, eu vou utilizar porque lá tem áreas alagadas, falta esgotamento sanitário, e você vai construir espaços públicos compatíveis com aquela realidade das casas pouco estruturadas, da falta de espaços públicos. Então, isso eu estou focando para dizer da necessidade da transformação da cultura, do planejamento e da gestão. A nossa Constituição brasileira, ela coloca questões básicas, o direito à cidade e o direito à habitação. Mas a arquitetura e o urbanismo não é entendida até hoje por nenhum dos gestores das diversas tendências ideológicas que deva ser uma atividade de Estado. São sempre programas feitos para governos, para gestão de um governo, no máximo 2, quando há reeleição. Isso acontece a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Evidentemente que existem exceções, e tem muita coisa interessante para se observar na construção das cidades brasileiras também, dirigida por gestores de ideologias diferentes. Mas
Regra geral é a desconsideração das obrigações constitucionais. Os planos diretores, os PPAs são os planos de aplicação dos investimentos. A cada 4 anos temos que fazer um plano desse. E a Constituição diz que o plano diretor é o instrumento que vai orientar os PPA. Pergunta: quantos municípios adotam esse? Primeiro, quantos municípios têm planejamento e planos diretores? E quantos municípios constroem os PPA, os seus orçamentos de investimento público, baseado nas diretrizes do plano diretor? Arquitetura e urbanismo são espaços construídos a serviço do homem e utilizados pelo homem. Se não for utilizado pelo homem, a arquitetura não funcionou. Então isso é uma compreensão que eu acho que precisamos batalhar para que haja realmente a transformação cultural nos procedimentos de planejamento e gestão das cidades brasileiras. As cidades, como bem falou o Odeias, são fenômenos fantásticos, por todos os aspectos, inclusive por abrigar e por resolver a questão da produção do campo, principalmente nos processos que vão avançando da mecanização da agricultura e dispensando mão de obra do campo. Fortaleza, 1976, quando assumi a Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas, tinha 800 mil habitantes. Hoje nós estamos com 2,5 milhões. O Odeias citou aqui uma referência à urbanização, 50%. Mas no Brasil nós já passamos dos 83%. Fortaleza, na década de 80, 90, recepcionava 50 mil habitantes ano, vindo dos diversos cidades e povoados do Interlândia. E o que fazer? Como mudar esse comportamento dos gestores que dispensam os planejamentos? Não estou dizendo que todo planejamento é bom, mas que dispensam do planejamento e fazem dos planos de governo a decisão de conduzir o processo de desenvolvimento das cidades, desenvolvimento dos municípios. Evidentemente que também existem questões fundamentais que precisam ser corrigidas do nosso sistema de organização brasileira. A Constituição de 88, a que trouxe o direito à cidade, o direito à habitação, trouxe uma carga gigantesca de obrigações para o município e uma diminuta fatia, criando as condições de capacidade dos recursos para enfrentar em todas as áreas, na educação, na saúde, no sistema de transporte, na mobilidade. Todo prefeito precisa se dirigir a Brasília para pleitear um recurso para resolver um problema local. Isso é a regra. Há muito tempo fala-se em reforma tributária, mas acho que precisamos falar em questões mais profundas. Temos que mudar essa estrutura em que transfere obrigações para o município e lhe tira a capacidade de produzir, de captar recursos para enfrentar aquele. Porque também não temos políticas públicas de desenvolvimento regional. A maioria dos programas públicos
são para resolver uma demanda identificada num determinado momento. Projeto Minha Casa Minha Vida, numericamente fantástico, o número de habitações que são construídas. Mas será que o projeto Minha Casa Minha Vida é um projeto que contribua com a organização espacial do município? Até abril de 2013, o Minha Casa Minha Vida dava a resposta: os recursos eram para a construção das habitações, de uma infraestrutura, mas não garantia recursos para os equipamentos urbanos, para as escolas, para os postos de saúde. Era a transferência da população, né, de um local pouco adequado para um local distante e desprovido das condições para atender às necessidades mínimas e iniciais da família, que é a creche, a escola, o posto de saúde, o transporte, a mobilidade. A iniciativa privada decidia aonde ia construir o conjunto, aonde ia colocar e a prefeitura ficava a reboque disso aí. E até às vezes agradecendo por ter vindo aquele empreendedor levando a construção de habitações para de abril para cá mudou. Incluíram nos recursos erário necessário para a construção dos equipamentos básicos. Mas ainda não é suficiente, porque a prefeitura ela não tem a capacidade de determinar aonde queremos que sejam construídas as habitações. Como que nós vamos utilizar esse programa para orientar o desenvolvimento e o crescimento da cidade? Mobilidade urbana estourou ano passado. E aí vem um programa de mobilidade urbana porque a crise chegou. E os programas de mobilidade urbana vêm desfocado do uso e ocupação do solo. Um plano de mobilidade urbana que não considera as ocupações ao longo do território. Isso é preciso mudar. É preciso a gente estar atento que é muito complexa a gestão. Gestão municipal é administrar interesses. E os interesses mais fortes têm sempre é dado mais importância, é colocado como uma prioridade, entre aspas, quando muitas vezes não são. As políticas, as macropolíticas, criaram, na década de 50, problemas sérios para as cidades. Quando o Brasil optou pelo desenvolvimento da indústria automobilística, em detrimento da indústria da construção das ferrovias, dos trens, dos metrôs, foi a primeira sinalização para as dificuldades que iríamos ter em futuros próximos, e esses futuros estamos vivendo dele. Uma outra decisão macroeconômica, recentemente, para resolver a questão da indústria automobilística, foram desonerados a produção dos automóveis. Todo mundo precisa ter condição para se mover na cidade, do trabalho para casa, de casa para o lazer,
de casa para as diversas atividades humanas. Fez isso, criou possibilidade para que tivéssemos, quem tinha um, poder ter dois, quem não tinha nenhum, poder ter um automóvel. E está aí as cidades hoje, todas, sem exceção, com uma dificuldade enorme de resolver o problema de mobilidade. E isso tem outras consequências. Consequências na economia. Geralmente eu gasto 18 minutos para ir de casa para o meu escritório. Mas tem dias, são vários dias na semana, que às vezes eu gasto 50. Então são 30 minutos a mais de motor ligado, gastando combustível, diminuindo o potencial de energia no mundo, tirando recursos do meu bolso que eu poderia utilizar em outras atividades, e mais ainda, cansando todos nós, só nesse processo de mobilidade. Eu gostaria de colocar mais uma questão. Acreditar em que há possibilidade da mudança de cultura, porque participamos aqui de 2 momentos no Ceará, que foi o ProURB, um programa de desenvolvimento urbano que atuou em 51 municípios do Ceará. O Ceará tem 184, fazendo estruturação administrativa dos municípios, fazendo planejamento estratégico, fazendo planejamento urbano territorial, construindo as legislações básicas, construindo as condições para a implementação dos planos. Isso no final da década de 90. A maioria dessas cidades usa os planos como uma referência. Meu município tem plano. Na realidade, não usa para a construção dos PPPs, não usa para... Então é preciso que a gente faça uma ação muito contundente para o esclarecimento da população na necessidade dos arquitetos urbanistas participarem do processo de ajuda à população na construção das cidades. Um outro programa muito significativo, e esse programa não venceu porque os municípios, alguns não têm capacidade financeira, mas muitos não interessam em implementar processos de organização do município que obrigam o prefeito a tomar determinadas posições contra os gestores. É preciso a gente trabalhar nessa construção da mudança. Nós, do Conselho de Arquitetura e do IAP, com mais tempo ainda, trabalhamos muito na discussão das cidades, mas precisamos trabalhar muito mais. E o Fórum de Presidentes tem uma preocupação e vem construindo possibilidades para inserir a discussão das cidades e a atuação do Conselho e das entidades profissionais numa parceria, para que essa mensagem chegue à população e chegue aos gestores. Estou recebendo uma sinalização aí que meu tempo está esgotando. Para concluir, que ou nós, enquanto profissionais, nos engajamos nas entidades de classe, nos engajamos no processo coletivo, ou então
nós vamos ficar sempre frustrados como profissionais e como cidadãos, e não podemos permitir que isso aconteça. É preciso que a gente caminhe, é preciso que a gente cumpra a missão que escolhemos fazer.